pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu me chamo Nerisvaldo Alves, eu sou professor e arte educador e hoje estaremos trazendo aqui mais uma dica de cordel. Na dica de cordel de hoje falaremos sobre o mestre Olegário e o Museu do Cordel. O Museu do Cordel Olegário Fernandes. Caruaru já teve e ainda tem uma cultura forte de poesia popular, a exemplo do mestre Dila, mestre Salles Areda e até glosadores mais antigos como Arthur Tabosa e o Major Simval. E entre os grandes, um nome que jamais deve ser esquecido em Caruaru é o do cordelista mestre Olegário. Olegário Fernandes da Silva viveu de 1932 a 2002. Nasceu em Vila Jacaré Grande, que pertence a Caruaru, e se utilizava justamente da feira para vender os seus cordéis. Nessa época, a feira era da Rua do Comércio, antigamente chamada de Rua da Frente. Depois passou por Rua do Comércio e hoje é 15 de novembro. Era muito comum a presença de poetas cordelistas vendendo seus cordéis em maletas e declamando em voz alta, de frente da Igreja da Conceição. A cultura dos cordelistas, ou a cultura dos cordéis, inclusive nasceu assim. Antigamente não se lia, mas se declamava em voz alta ou cantava para todo mundo no meio das feiras. Foi na feira que Olegário conheceu sua esposa, que era natural da Paraíba, e com ela teve dois filhos, que foram Olegário Filho e Maria Bethânia, a nossa querida Bethânia. Estes ainda moram em Caruaru. No ano de 1968, Olegário chegava a vender 5.000 cordéis por semana, garantindo aí o sustento da família por vários anos, se utilizando de sua famosa tática ou técnica de vendedor. Segundo o depoimento do próprio filho, Olegário Fernandes Filho, o velho Olegário, como gostava de ser chamado, costumava dizer assim: quando estava terminando o cordel, ele começava a ler, quando estava terminando ele dizia: quem quiser que vê o fim da história, que compre outro, que compre o cordel. Olegário trabalhava com o pai, que era agricultor, e observava os cordelistas lá de Toritama declamarem seus versos na feira. Lá, nessas observações, Olegário aprendeu a fazer poesia e a partir de 1956, com a notícia que a carne de Minas Gerais estava contaminada, fez o seu primeiro cordel, que foi a história do boi de Minas e as carnes contaminadas. No enredo, Olegário dizia assim, que o homem que comesse da carne a carne de Minas virava mulher, e a mulher que comesse da carne virava homem. Um dos maiores sucessos do velho Olegário também é o cordel Menino de Duas Cabeças, que foi de 1968. Chegou a vender mais de 100.000 exemplares. Na década de 80, Mestre Olegário também faz uma participação no filme documentário A Peleja do Bumba Meu Boi contra o Vampiro do Meio-Dia, dos diretores Pedro Aragão e Luiz Lourenço. No filme, ele dá um depoimento sobre a falta de valorização da cultura popular na época. Nos seus escritos, nos seus escritos de cordéis, mestre Olegário retratava desde o acontecimento do cotidiano como o atentado de 11 de setembro, até histórias fabulosas e fantásticas. Mestre Olegário fundou o Museu do Cordel no ano de 2002, mas, segundo ele, idealizado desde 1999. E em 2002 conseguiu, a duras penas, instalar no meio da feira de artesanato. Hoje conta com um acervo de mais de 10.000 títulos, é administrado pelos filhos Bethânia e Olegário Filho, e recebe estudantes, jornalistas, pesquisadores e o público em geral para pesquisas, apresentações, palestras, etc. O Museu do Cordel fica na Feira de Caruaru e é um dos lugares que eu sempre digo: este sim
merece o nosso respeito. Valeu, gente! Eu sou Nerisvaldo Alves e esse foi mais uma Dica de Cordel. Grande abraço para vocês e até o próximo Dica de Cordel!